agora a nossa conversa número 273, em uma corrida para as 300, não é? Estamos Sempre a aqui com caminho o das Gonçalo 300. Elias, estamos aqui com o Gonçalo Elias para falar hoje sobre um, um corvo marinho que não ocorre por cá. Gonçalo, Ainda. ainda, pois, eu também tinha essa expectativa de saber o que é que o futuro nos espera para esta espécie. Conta-nos lá coisas. Como é que é essa história do ainda? O que acontece? Bem, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, consoante a hora a que nos estejam a ouvir. Esta espécie digamos, é o terceiro corvo marinho da Europa. Nós temos cá dois, que é o de faces brancas e o de crista. Na Europa há um terceiro corvo marinho, que é o corvo marinho pigmeu. E este corvo marinho, há 30, 40, 50 anos, ocorria quase exclusivamente no Sueste Europeu, ou seja, nos Balcãs, com muito poucos registros fora dessa zona. Portanto, estamos a falar de Roménia, Bulgária, Grécia e mais um ou dois registros poucos em países vizinhos. Entretanto, o que se tem vindo a assistir é uma expansão da área de distribuição desta espécie para oeste, e neste momento o corvo marinho pigmeu já nidifica regularmente na Hungria, no leste da Áustria e no norte de Itália, para além da Croácia, acho que são, e até creio que já chegou à Eslováquia. Portanto, e em Itália agora já há bastantes mais registros. E em paralelo com esta expansão para o oeste, tem havido alguns registros, não muitos, é verdade, mas tem havido alguns registros no sul de França e até no nordeste de Espanha, na Catalunha. Portanto, obviamente que a partir do momento em que a espécie se expande para o oeste, ela começa Portugal começa a ficar mais próximo da área de distribuição. Quer dizer, Portugal não fica mais próximo porque Portugal não sai do sítio, mas a área de distribuição é que se aproxima do nosso território e, portanto, aumenta a probabilidade de aparecer algum por cá. Em Espanha há dois registros no IBIRD, um em 2014, 2015 na província de Girona, que fica perto da fronteira, e depois um em março de 2024, portanto há 2 anos, no Delta do Llobregat, que fica ao pé de Barcelona. Portanto, para já em Espanha estamos a falar de aves divagantes e estamos a falar no extremo leste, que é a zona mais próxima da área de distribuição, mas atendendo à expansão desta espécie, não é descabido pensar que um dia destes, e quando eu digo um dia destes, atenção, não tem que ser já para o ano, pode ser daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos ou qualquer coisa assim, mas não é descabido pensar que num futuro não demasiado distante apareça um corvo marinho pigmeu em Portugal. Ia precisamente perguntar-te, mas já deste uma resposta evasiva, que era se mantiver, digamos assim, o ritmo de expansão que se tem verificado atualmente, quanto tempo é que tu achas que a coisa pode demorar até que a gente comece a ver, se calhar, aqui alguns divagantes a aparecer aqui mais perto ou pelo menos aqui em Portugal, não é? Portanto, na costa interior, na fronteira interior, imagino eu, não é? Já que eles vêm de lá para cá. Pronto, o que eu te referi foi um, obviamente que não consigo fazer futurologia, mas o que eu disse há pouco foi que podia ser só daqui a 10 ou 20 anos, ou mais. Portanto, não consigo apontar um prazo exato para aparecer um divagante. Agora, eles poderiam, repara, esta espécie ocorre sobretudo na bacia do Mediterrâneo e depois mais a leste no Mar Negro e no Mar Cáspio. Portanto, estamos a falar essencialmente de mares interiores. Eles não ocorrem na costa atlântica e isso pode ser a transição para o Atlântico pode ser um travão para a migração para o oeste pelo Mediterrâneo, ou seja, eles até poderiam aparecer noutras zonas úmidas do sul e do leste de Espanha, mas se calhar mais dificilmente passariam o estreito. Embora, enfim, aves divagantes podem sempre aparecer em qualquer lado. Outra hipótese, como referiste, é virem pelo interior e aparecerem em alguma albufeira interior. Mas para chegarmos a esse ponto, teria que haver registros primeiro no interior de Espanha, que eu até agora desconheço. Eu sei que há registros que não estão no IBIRD e eu não fui fazer uma pesquisa de registros antigos para ver se há registros no interior de Espanha. Pode ser que haja, mas não, quer dizer, eu não antevejo isto para um futuro próximo. Eu acho que a expressão que eu usei foi num futuro não demasiado distante.
Mas obviamente que, enfim, isto é um bocadinho, se quiseres, do wishful thinking, porque é muito difícil dizer quando é que um registro destes, se é que vai ocorrer, quando é que um registro destes aparece. Portanto, é muito complicado. Mas já que estamos a falar, eu por acaso agora lembrei-me que ainda não tinha aberto, fui abrir aqui só o livro The Birds of the Iberian Peninsula, do Eduardo de Ruana e do Ernesto Garcia, só para ver o que é que eles dizem. E eles dizem que há um registro de um corvo marinho de pequenas dimensões, que era juvenil, abatido a tiro na costa da Catalunha em 1855. Portanto, há um registro antigo. E durante muito tempo era, mas depois era o único registro de corvo marinho pigmeu para a Espanha. No entanto, dizem também que um exame recente e meticuloso desse exemplar, porque ele ficou conservado nas coleções da Universidade de Barcelona, chegaram à conclusão, após análise isotópica da plumagem, que afinal não era um corvo marinho pigmeu, e sim um corvo marinho africano, que é o Reed Cormorant em inglês, portanto, que é o microcarbo africano, que também é uma ave de pequenas dimensões, que se encontra muito na África subsaariana, e portanto acabou por se transformar no único registro europeu dessa espécie. À data da publicação deste livro, eles não referem mais nenhum de corvo marinho pigmeu à data de publicação deste livro, que era de 2015. Portanto, havia um registro de corvo marinho africano que foi erradamente considerado corvo marinho pigmeu. Entretanto, há estes dois registros recentes que estão no IBARN, o de 2014 e o de 2024, ambos na Catalunha. Quando se olha para o mapa no site, o mapa do EBBA2, em particular aqui no mapa comparativo, obviamente torna-se evidente esta expansão para o oeste, não é? Há aqui uma série de quadrículas marcadas como correspondendo a registros deste Atlas e não do anterior, mas também se nota a leste umas quantas quadrículas que aparecem indicando que deixou de se ver a espécie a nidificar naqueles sítios. Isto poderá significar que esta expansão se deve a uma deslocação, digamos, da população, ou por trás disto também há uma evolução no número de indivíduos? De facto, as quadrículas em que a espécie é dada como tendo desaparecido do primeiro para o segundo Atlas estão na parte original da área de distribuição, que é sobretudo na Grécia e na Bulgária. Agora, para responder a essa questão, nós temos que olhar para o mapa da abundância. Ele continua a ser mais abundante, acima de tudo, na Roménia e depois muito mais para leste, no Cáucaso, ali para a Arménia e Geórgia e Azerbaijão. A nível europeu, dá a ideia que agora na Bulgária e em parte da Grécia ele se tornou menos abundante. Aliás, no norte da Grécia, que era onde a maioria dos registros desaparecem, corresponde em parte à região onde eu observei a espécie. Eu observei esta espécie pela primeira vez no dia 22 de agosto de 1990, num lago que existe numa região do norte da Grécia, que é a Macedónia, num lago chamado Lago Kerkini. Eu penso que eles ainda ocorrem no Lago Kerkini, porque essa quadrícula está a cinzento, mas há algumas quadrículas cor de laranja nas imediações em que a espécie terá desaparecido. Portanto, efetivamente, olhando para o mapa, é como se tivesse havido um deslocamento da área de distribuição em que diminui nos Balcãs do Sul, tanto Grécia e Bulgária, mas aumenta nos outros países que eu referi, para norte e para oeste. Agora, o que diz o texto do segundo Atlas, que agora já está disponível publicamente, diz que houve uma altura em que esta espécie diminuiu muito a nível europeu, quer na década de 50, quer de 1970 até 1990, e que essa diminuição era devida sobretudo à perda de habitat, à drenagem de zonas úmidas e à perseguição das aves piscívoras. Como se sabe, os corvos marinhos gostam de comer peixe e esse facto faz com que eles não sejam muito apreciados por quem se dedica à pesca ou à criação de peixe. E que, entretanto, dizem também que a recuperação que se observou desde 1990 para cá
que tem a ver, sobretudo, com os esforços de conservação que levaram ao restauro de habitats de zonas úmidas, quer nos locais de edificação, quer nas zonas de invernada, nos anos 90 e 2000. Em particular, na Bulgária, na Roménia, na Grécia e na Hungria. Agora, porquê que há esta diminuição na Grécia? Eles não explicam. Eles dizem que se mantêm algumas ameaças à espécie, designadamente em relação com a regularização de caudais de rios, a limpeza de vegetação e o facto de ficarem presos em redes de pesca e da poluição das águas. Agora, eu não sei dizer em que medida é que estes problemas são mais relevantes nestes países onde a espécie parece estar a diminuir. Uhum. Para todos os efeitos, acho que um dos aspectos realmente que costuma ser referido nestas ameaças, ou pelo menos na evolução histórica da espécie, teriam sido as políticas agrícolas, ou seja, essa drenagem de espaços úmidos ter-se-á devido a políticas de ocupação de terrenos para a agricultura. Agora, com a adesão àquele consórcio Ramsar, ou A convenção de Ramsar, sim. nessa convenção, estes países não estão também incluídos nessa convenção? Eu penso que sim, teria que consultar a lista de países. A Convenção de Ramsar, já agora, para quem não esteja a reconhecer o nome, foi um tratado internacional que foi assinado em Ramsar, que é uma cidade do Irão, e por isso, mas que fica na parte norte do Irão, junto ao Mar Cáspio, e portanto é por isso que se chama Convenção de Ramsar, e foi o primeiro tratado internacional sobre conservação da natureza e é o único até hoje especificamente sobre zonas úmidas. Foi assinado em 1971. Portugal ratificou esta convenção alguns anos mais tarde, ainda na década de 70, e depois eu penso que hoje em dia já há, não é a totalidade dos países, mas é a maioria que já assinou a Convenção de Ramsar. E esta convenção surge porque, nessa altura, por volta de 1970, começou a haver uma noção de que se estavam a perder muitas zonas úmidas e que isso significava uma grande perda de habitat. Portanto, o objetivo desta convenção foi travar a perda e a degradação das zonas úmidas. Houve países, de facto, que aderiram mais tarde, mas como o texto diz, houve um grande declínio devido à degradação destes espaços, quer na década de 50, quer na década de 70 e até de 80, porque os efeitos às vezes dessas convenções não são imediatos. Mas eu penso que globalmente se conseguiu travar a destruição, porque houve zonas úmidas que se perderam. Repara que até essa altura, até à altura da Convenção de Ramsar, as zonas úmidas eram vistas como zonas insalubres, onde só havia mosquitos, água estagnada, doenças, e eram zonas que não serviam para nada. E por outro lado, como essas zonas inundadas tipicamente correspondem a terrenos de elevada fertilidade, as zonas úmidas sempre foram muito cobiçadas e eram frequentemente drenadas, levando à perda de habitat. Portanto, a Convenção de Ramsar terá ajudado, sem dúvida, a pôr um travão na destruição de zonas úmidas, que era algo que atingiu muitos países, Portugal e Espanha incluídos, e eu estou convencido que na Grécia também seria o caso. Portanto, a Convenção terá ajudado, e agora, nas últimas décadas, como diz ali no texto que eu referi, década de 90, década de 2000, já houve muitos esforços de conservação e de restauro de habitats, porque há zonas úmidas que estavam degradadas, não tinham sido destruídas, mas estavam degradadas e elas foram recuperadas e isso ajudou à expansão de algumas espécies. Um aspecto curioso, eu percebi que esta espécie é considerada monotípica, certo? Mas vi uma referência digamos que fazem alguma distinção, de certa forma, entre as populações mais orientais, no Mar Cáspio, e as populações mais ocidentais, as nossas, portanto, aquela que está a expandir, digamos, para o lado de Itália e Companhia Limitada. Esta distinção por populações tem a ver com uma questão de distribuição, não genética, diria eu. É assim, eu acho que há sempre alguma genética à mistura quando as aves são diferentes. O que acontece é que é sempre um bocadinho subjetivo
onde é que tu traças o limite para dizer que estás perante uma subespécie diferente ou não. Porque essas variações às vezes são tão tenues que e há uma variação gradual, uma variação clinal, como estávamos a falar no outro dia, que, que faz que as diferenças sejam mínimas, mas às vezes há diferenças de critério com as várias autoridades. Portanto, pode haver uma diferença entre as várias populações, porque no longo prazo as populações tendem a adquirir características distintas, a menos que haja um intercâmbio frequente de aves e que elas estejam sempre a misturar, a ponto de não haver grandes diferenças. Neste caso, o texto do Birds of the World não diz nada sobre essa variação, mas é possível que exista, sim, e ora se existe, porque é mais escuro, ou porque é um bocadinho maior, ou seja, normalmente são questões genéticas que já ditaram alguma evolução, ainda que seja ligeira. Outro aspecto também curioso sobre esta espécie é que ela é considerada uma espécie parcialmente migradora. Ou seja, há certos indivíduos que migram, outros ficam pelo sítio onde estão, mas o que é mais curioso, pelo menos na maneira como eu interpreto a coisa, não é tanto o facto dela ser parcialmente migradora, mas o facto, pelos vistos que migram para zonas onde há outras que são residentes. Ou seja, não há uma variação muito significativa da área de distribuição entre a época de invernada e a época de verão. Isso acontece com várias espécies em que uma parte da população é migradora, outra é residente. Sei lá, na Europa tens imensos casos com fringilídeos, por exemplo, tu recebes em Portugal montes de fringilídeos, de tentelhões, de pinta-roxos, de pinta-silgos, oriundos de outros países europeus, onde, contudo, a espécie fica durante todo o ano e estes que vêm cá passar o inverno misturam-se com os nossos residentes. Portanto, quando nós olhamos para os indivíduos, se eles forem muito parecidos, nós nem sequer conseguimos separar uns dos outros. É muito difícil. Acontece com limícolas, a mesma coisa, acontece com patos. Olha os patos reais, por exemplo, sabes que também chegam a Portugal patos reais vindos de outras latitudes. Portanto, de facto, é como dizes, eles acabam por se misturar, porque estão a partilhar o habitat e estão a partilhar, porque às vezes é onde estão os recursos alimentares e concentram-se muito no inverno em determinados locais, e depois quando chega a época dos ninhos vão à vida deles, uns sentem o impulso migratório e voltam para o norte e outros ficam por cá. Portanto, isto que acontece com o corvo-marinho pigmeu enquadra-se um bocado nesta situação. Tens populações migradoras, sobretudo na Ásia. Aliás, isto acontece com várias espécies que quando nidificam na Europa e na Ásia as populações são tendencialmente migradoras porque a Ásia, nomeadamente a Ásia Central, estamos a falar ali de países a norte do Cáucaso e no Cazaquistão e outros países vizinhos, são zonas que, devido à sua grande continentalidade, são muito quentes no verão, mas depois arrefecem muito no inverno, em muitos casos as águas ficam congeladas e, portanto, as populações asiáticas de muitas destas aves aquáticas são tendencialmente migradoras. Na Europa, onde o clima é mais ameno, especialmente aqui no sul da Europa, que é onde esta ave ocorre, não há necessidade de migrar. Repara que as aves migram por necessidade. Elas, se conseguirem sobreviver durante todo o ano sem migrar, não vão migrar, porque a migração comporta riscos. A migração é uma jornada enfim, que é uma jornada pela sobrevivência, mas há muitos indivíduos que, ou porque se perderam, ou porque não arranjaram alimento, ou porque foram predados, não chegam ao final. E, portanto, há muitas aves da mesma espécie que, se encontrarem sítios que lhes permita sobreviver durante todo o ano, não vão migrar. E, portanto, quando nós olhamos para o mapa do corvo-marinho pigmeu, o que nós vemos é que as populações asiáticas, que nidificam então a norte do Mar Negro e na Ásia Central, são totalmente migradoras e vão invernar ao Irão e ao Iraque e ali outras zonas do Golfo Pérsico e talvez à Turquia. As europeias, embora, segundo o mapa do Birds of the World, haja aqui umas populações na Hungria e no norte da Roménia que são estivais, as populações junto ao Mar Negro e junto ao Mediterrâneo são residentes e aí recebem também invernantes vindo de mais a norte. Portanto, há aqui uma mistura de situações, é aquilo que muitas vezes se chama efetivamente migrador parcial. Uhum. Outra coisa, mudando agora aqui um bocadinho o tema, esta espécie, quando chega à altura da reprodução, entra na categoria daquelas que a gente chama coloniais, não é? Faz assim. Exato, exato, exato.
faz com colónias mistas, não é? Sim, em árvores, normalmente, faz ninhos em árvores, por vezes misturados com corvos marinhos de faces brancas, quando a distribuição se sobrepõe, e é colonial, ou seja, pode haver vários ninhos na mesma árvore, efetivamente, que é uma estratégia de muitas aves para se defenderem. Portanto, o facto de estarem muitas juntas torna as aves menos vulneráveis do que quando se reproduzem isoladamente. Claro que reproduzir-se isoladamente também tem as suas vantagens, que é ter acesso às vezes a recursos de alimentar de forma mais exclusiva, mas isso são estratégias diferentes pelas diferentes espécies. Neste caso, pode formar colónias mistas, inclusivamente com ardeídeos. Eu estou a olhar para uma foto que está no Birds of the World, que tem vários ninhos de corvos marinhos, penso que são pigmeus, aqui numa árvore, e ao lado está um goraz também no ninho. Portanto, aliás, os ardídeos, como é sabido, também fazem colónias mistas com colhereiros, com ibis, com várias espécies que são de famílias diferentes às vezes. Portanto, estas aves conseguem partilhar o espaço e fazer colónias mistas de várias espécies que nem sequer são da mesma ordem às vezes. E como os outros corvos marinhos, este também é um voraz caçador de peixe. Exato, era aquilo que eu estava a referir há pouco, que um dos fatores que contribuiu para a sua diminuição na segunda metade do século XX é o facto de eles serem piscívoros e, portanto, quer as pessoas que se dedicam à pesca desportiva ou que fazem criação de peixes, por exemplo, com fins comerciais, normalmente não acham muita piada aos corvos marinhos, porque no fundo eles estão ali a ficar com uma parte do peixe que tinha outros destinos, mas é assim, a partir do momento em que os recursos são colocados à disposição, os corvos marinhos estão simplesmente a aproveitar-se deles. E repara, nós cá em Portugal, com o corvo marinho de faces brancas, Portugal e noutros países europeus, o corvo marinho de faces brancas, como sabes, expandiu-se imenso, e expandiu-se muito em parte devido à expansão das aquaculturas e à introdução de peixes exóticos. Nós temos cá em Portugal imensos peixes exóticos, né, como os axigãs, por exemplo, e os lúcios e outros, que foram introduzidos com fins de pesca desportiva, e isso acaba por, como eles às vezes se multiplicam muito, os corvos marinhos encontram esses recursos e vão lá também para comer. Portanto, foi necessário haver medidas de proteção para tentar travar essa perseguição que houve historicamente a estas aves. E tal como os outros corvos marinhos, têm uma adaptação muito curiosa ao tipo de, de alimentação que faz, não é? Que neste caso que é caçar, portanto, pescar debaixo d'água, não é? Pesca persegue ativamente os peixes de que se alimenta, que é o facto de não ter propriamente uma camada gordurosa de proteção das penas, não é? Aquilo é para mergulhar mais depressa e para ser mais hidrodinâmico, digamos assim, não é? E depois tem que pôr as asas a secar ao sol, como a gente sabe. É, Ficam ali de e asas depois abertas. dá umas fotos giras, quando os bichos abrem assim as asas e se põem a Dá secar. sim, senhor. Pode ser que qualquer dia a gente apanhe um desses por aí também para poder ver. Eh, ok, agora, taxonomia. Este nome, de onde é que vem e o que é que significa? Muito bem. Então, para entendermos este nome, é preciso, em primeiro lugar, referir que o corvo marinho mais comum, que é o corvo marinho de faces brancas, foi inicialmente descrito pelo famoso naturalista sueco Carl Linnaeus, mas com o nome Pelecanus carbo. Ou seja, o Linneu, que classificava as espécies com base em semelhanças morfológicas, considerou que o corvo marinho era um pelicano, era aparentado ao pelicano, e portanto chamou-lhe Pelecanus carbo. O género Phalacrocorax acaba por ser proposto por um ornitólogo francês que eu já falei anteriormente, que é o Brisson, chamado Mathurin Jacques Brisson. O Brisson descreveu imensas espécies, só que os nomes dele não foram aceites porque ele não seguia o sistema binomial do Linneu. Portanto, ele dava um sistema diferente que acabou depois por não ser incorporado, mas ele propôs alguns géneros
e esses géneros foram depois aproveitados quando se deu a separação de algumas espécies. E quando o corvo marinho de faces brancas sai do género Pelecanos, porque se percebeu que aquilo não era um pelicano, vai-se pegar neste género Phalacrocorax, que tinha sido proposto pelo Brisson em 1760. Portanto, isto para percebermos o historial, eles começaram por ser pelecanos e só mais tarde é que são reclassificados. O corvo marinho pigmeu tem uma história um bocadinho parecida. Ele é descrito pelo Pallas. O Pallas é o Peter Simon Pallas, que era um ornitólogo, salvo erro, prussiano. A Prússia corresponde a uma parte da atual Alemanha e da Polónia, mas ele fez muito trabalho mais para leste, sobretudo na zona da Rússia, do Império Russo. E o corvo marinho pigmeu não ocorria na Europa Ocidental, e o Pallas, quando vai ao Mar Cáspio, em 1773, encontra este corvo marinho, que ainda não era conhecido, e então é o Pallas que descreve esta espécie, mas na altura o nosso corvo marinho de faces brancas ainda estava no género Pelecanos. Então o Pallas chama-lhe Pelecanos pigmeus porque ele adotou a nomenclatura do Linneu. E se o Linneu já tinha classificado o outro como Pelecanos, ele põe isto como Pelecanos também. Entretanto, depois há de entrar o género Phalacrocorax, que é proposto pelo Brisson, não sei exatamente em que ano é que eles passam a ser Phalacrocorax, mas muito mais tarde aparece uma proposta pela mão do Bonaparte, o Bonaparte que era o Charles Lucien Bonaparte, um naturalista francês, salvo erro sobrinho do famoso imperador com o mesmo nome, que em 1856 propõe o género Microcarbo. E, portanto, isto passou a ser Microcarpo pigmeus. Quando eu comecei a ver aves, e quando eu fui à Grécia, em 1990, os guias de campo que eu usava chamavam esta espécie Phalacrocorax pigmeus. Portanto, o microcarpo já tinha sido abandonado para esta espécie. Entretanto, há poucos anos foi feita uma revisão taxonómica e entendeu-se que o pigmeu não devia estar no mesmo género do carbo, então foi-se ressuscitar, é o termo técnico, foi-se ressuscitar este género, em vez de criar um género novo, porque já tinha sido proposto antes. E como já tinha sido proposto antes, tem prioridade, ao abrigo da tal regra da prioridade, faça um novo nome. E então foi recuperado o microcarbo e ele voltou a ser Microcarpo pigmeus. Portanto, esta é a origem do nome. O pigmeus, que em português se diz pigmeu, vem do latim pigmeus, que quer dizer do tamanho de um punho, vem de pigme, que é punho, portanto, quer dizer que é pequenino, basicamente, não é? É um termo para significar... Portanto, este é pequenino e mesmo pequenino. É pequenino, sim, face ao tamanho. É como o corvo marinho africano que eu falei há pouco, que é do mesmo tamanho, que agora também é microcarbo africanos. O carbo já agora foi um termo usado pelo Linneu para o corvo marinho de faces brancas. Carbo, que é um termo latino que quer dizer carvão. É uma referência à cor destas aves por serem negras, são negras cor de carvão. Portanto, microcarbo, se quiseres traduzir à letra, é microcarvão ou carvão micro pigmeu. Carvão para dizer que é negro e pigmeu para dizer que é pequenino. É o significado deste termo. Em termos, digamos assim, de dimensões, quão pigmeu é ele por comparação com o nosso corvo marinho de faces brancas, que é o que toda a gente conhece com certeza. Ora bem, para termos uma noção, o corvo marinho de faces brancas é, em termos de tamanho, tem 80 a 100 centímetros, o tamanho, portanto quase 1 metro, isto varia um bocadinho com os indivíduos naturalmente, enquanto que o pigmeu tem 45 a 55, portanto pouco mais de metade do tamanho do carbo, que é uma diferença ainda considerável, não é? Portanto, diz, desculpa. Não, ia só dar aqui um apontamento adicional relativamente ao pigmeu, antes de me esquecer, que tinha a ver com o estatuto de ameaça. É que atualmente ele não está ameaçado, mas eu encontrei aqui algumas informações um bocadinho contraditórias. Quando eu vou ao site da IUCN ver o historial de avaliações desta espécie, ele esteve quase ameaçado, near threatened, em 2004, e antes disso estava como
threatened, que era ameaçado em 1988, mas em 1988 as categorias eram diferentes, não são as mesmas atualmente. Depois em 2004 passou para quase ameaçado e, entretanto, como se começou a expandir, graças aos tais esforços de conservação, de 2005 para cá, tem estado sempre como least concern, ou seja, não ameaçado. No entanto, eu li aí alguns que no passado teria estado como vulnerável. Eu agora acho que vi Sim, isso. eu também me cruzei com esse tipo de situação. Referências a Eu dizer acho que isso que ele tinha sido classificado como vulnerável, mas que mais recentemente passou para o para depois desconcerne. passou para Near Threatened e depois passou. Ah, sim, exato, já vi onde é que foi. É no EBBA, no texto do EBBA, diz que o estatuto da espécie mudou de vulnerável para quase ameaçado e depois de quase ameaçado para list concern. Ora, no site do EBBA, desculpa, no site da UCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, não aparece lá o vulnerável, aparece o threatened que é ameaçado, isto em 1988, quando as categorias, como eu disse, eram diferentes. Portanto, eles aqui no EBBA podem ter feito aqui uma espécie de equivalência entre o threatened e o vulnerável. Porque de facto ele formalmente não teve essa categoria, mas o ponto aqui que eu queria dizer é que ele já esteve ameaçado e atualmente não está, porque a situação de conservação melhorou consideravelmente. E pronto, toca a ficar atento a ver quem é que é o primeiro a observar esta espécie a vir aqui ao nosso território. Exato. É E uma agora, competição. antes de terminarmos, posso dizer que vamos agora deixar a Grécia e na próxima conversa vamos passar da Grécia para a Turquia. Sim, senhor. Até à próxima, então, Gonçalo. Até à Obrigado. próxima, obrigado.